Bom dia, né? Hoje, quarta-feira, dia 30 de setembro, vamos começar com português, na página 20. Vamos lá? Aqui, ó, página 20, livro, módulo 4. Número 1, leia os textos a seguir. E aí nós temos texto 1 e o texto 2. 1. Biscoitos de leite. Um arretal de açúcar, outro de manteiga, meio quartilho de leite e 3 arratéis de farinha de trigo. Amasse-se tudo muito unido e depois se estende unido, da massa com o estendor. E cortando-se os bolinhos pequenos ou redondo para se cozerem no forno a calor brando. Texto 2. Por que não é VECIA fotógrafo amador? A arte de fotografia hoje é uma das mais emocionantes, documentando a recordação de passeios, notas e reportagem, paisagens, situações e até aventuras. Tudo diante dos olhos e muito interessante para o amador, depende só de uma manchinha. E qual será ela? E aí nós temos então, o restante do pequeno texto. E aí na letra A eu vou perguntar para vocês na nossa aula pelo Zoom e eu quero a resposta de vocês. Então leiam o texto para a gente já poder conversar sobre eles, tá? Na letra B já diz assim, ó. Observe algumas palavras retiradas do texto acima. Então, aqui colocou então algumas palavras, que foram retiradas dos dois textos. E aí diz: pinte as palavras que sofreram mudanças em sua escrita, com o passar do tempo. Então, aqui nós vamos olhar e ver quais foram as palavras que eram escritas de uma certa maneira há muitos anos atrás e que hoje elas mudaram. Então, nós vamos colorir, tá? A letra C, vocês vão fazer, então, no caderno, tá? Diz assim, ó. Agora, escreva no caderno cada uma das palavras que você pintou no item B, de forma como elas são escritas atualmente, tá? Então, aqui o que você vai fazer? Você vai colocar lá no caderninho, fazer o cabeçalho bonitinho, colocar a letra C, tá? E colocar as palavras, então, escritas como são escritas hoje. Na nossa próxima página 21, nós temos, então, aí, ó, carta de leitor. Então, olha só, aí aqui nós temos um texto que vocês vão ler e depois seguir as orientações da página 22 e fazer o texto no caderno, tá? Conforme a tia Keila colocou aqui, ó, no bloco de tarefas, tá? E aí diz assim, ó, o texto. Para planejar a carta de leitor. Então, vamos lá, vocês vão seguir esse texto aqui. Leia a notícia e as orientações a seguir. Crianças e jovens ao redor do planeta protestam por ação pelo clima. Estudantes de 125 países faltaram às aulas no dia 15 de março para protestar contra a falta de atitudes dos governantes para combater as mudanças climáticas. As manifestações, que aconteceram nos 5 continentes, reuniram mais de 1 milhão de crianças e jovens que tiveram alunos de escolas e universidades. Os protestos fazem parte do movimento, onde eles lutam, então, pelo planeta aí, que começou a partir da iniciativa de uma sueca de 16 anos, ou seja, de uma garota, Em agosto do ano passado, o que elas fizeram então? Foram à frente, do parlamento da Suécia, levando panfletos sobre mudanças climáticas e o cartaz em greve escolar pelo clima. Desde então, a menina tem feito o mesmo protesto todas as sextas-feiras, inspirando jovens do mundo inteiro a seguir o exemplo e sair às ruas para cobrar medidas mais efetivas dos governantes.
Um dia antes do protesto de 15 de março, Greta foi indicada a Nobel da Paz, o maior prêmio da paz mundial. E aí nós temos então aí, ó, o jornal, Jornal Joca, de São Paulo, publicado então em março de 2019, tá? Então, através desse texto é que vocês vão seguir as orientações, ó, da página seguinte, 22, para então escrever a sua carta, de leitor no caderno. E aí diz aí, ó, leia a notícia da página 21 e, seguindo as orientações da página 22, escreva a sua carta de leitor, destacando sua opinião sobre a notícia, que nós acabamos de ler. E ao final, coloque então o nome completo. Lembrando então que temos alguns passos aqui, onde fala lá, ó, escreva a sua carta dirigindo-se ao jornal que publicou a notícia. Qual foi o jornal? Volta na página 21 e fala lá, ó, Jornal Joca, tá? Então você vai dirigir então ao Jornal Joca. Deixe claro na carta qual é a sua impressão, qual que é a sua opinião sobre o assunto, tá? Então você vai escrever o texto colocando então a sua opinião. E para colocar a sua opinião, você vai usar o quê? Adjetivos, ou seja, uma qualidade, uma característica ali, tá bom? E cuidado para não ficar repetindo muitas palavras, tá? E ao final, assine, coloque o seu nome completo. Não se preocupe, dúvidas a tia Keila vai esclarecer mais ainda na nossa aula, tá bom? Então, beijos!